Olá, quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 9h58 em São Paulo, capital. Vamos dar uma rápida passadinha aqui no calendário econômico. Às 9h30, 30 minutos após a abertura do mercado americano, tivemos o release de duas informações, uma pouco significativa, que é o índice de atividade industrial, eh, com um aumento razoável aqui, tá? Projeção de 10,3 e o atual de 26,7. Não que seja relevante, mas é uma notícia que não costuma impactar muito o mercado. Já a segunda notícia, sim, que é pedidos iniciais por seguro-desemprego, também veio bom para o mercado americano, projeção de 213k e atual 207k, ou seja, reduziu o desemprego, pelo menos nos números, no território americano. Eh, Pulando então para o gráfico, o que a gente tem aqui? Eurodólar tentando se consolidar na região do 1,18. Essa notícia de hoje não foi boa para o euro, tá? Olhando no M15 aqui, e provavelmente é o gráfico que a gente mais vai olhar para avaliar a tendência desse ativo. A gente vê que ele está tentando se consolidar aí nessa região, agora 1,17,811. Ele tocou 1,18 algumas vezes aí, rompeu, né? E está tentando se consolidar nessa região. A notícia que saiu a respeito do desemprego e da atividade industrial, ela favorece o dólar, mas não é algo que tem se mostrado com alto impacto. Na verdade, o que está causando impacto nesse par aqui é a situação do Irã, que milagrosamente aparenta estar rumando para um acordo, para uma solução. Vamos aguardar. 10 horas agora, às 10h30, a gente vai ter a abertura das bolsas americanas, Nasdaq, Dow Jones, Anise, S&P 500. É uma hora que costuma ter movimento. Eurodólar, nesse momento, sem nenhum sinal de entrada, para a gente poder brutalizar o mercado. Então, a gente vai ficar aguardando aqui. Se houver algum sinal de entrada, rapidamente, ouro, ele para essa conta, para esse tamanho de conta, a gente não vai operar, tá? Mesmo que ele tivesse num momento saudável, o risco é muito grande. Em um movimento, dentro de alguns segundos, ele devasta a conta. Se a gente abrir uma posição e ele te der um spike para qualquer lado, ou para o lado contrário, ele pulveriza a nossa conta. Portanto, o ouro, a gente só vai pensar em operar ouro acima dos 500, 600, 700 dólares. Vamos ver. BTC já é um ativo muito interessante embora para 50 dólares é muito puxado, né? Tentar mexer com o BTC, mas ele é um ativo muito interessante de se operar, porque quando ele adquire um momentum de força, ele se mantém estável no momentum por um período suficientemente grande para a gente quase dispensar nossas análises e embarcar no BTC. Eu estou com um template errado aqui. Pronto. Aqui estamos com o nosso templatezinho correto. Mas a gente vai focar no euro-dólar e aguardar para ver se aparece algum sinalzinho de entrada. Caso apareça, a gente inicia a nossa primeira operaçãozinha na nossa conta, lembrando, né, que o olhar é sempre percentual, embora numa conta pequena,
nós vamos assumir mais riscos, então nem sempre eu vou olhar o retorno, é 2 para 1, é 3 para 1, é 5 para 1. A gestão de risco muda a hora que você está alavancando uma conta. Mas você não pôs o stop? Sim, porque eu estou aqui no comando, eu stopo na mão. Caso eu não ponha um stop, tá? Então, na verdade, eu vou aguardar para ver se a minha tendência aqui é compra, tá? Embora a notícia não veio legal, então talvez hoje passe em branco isso daqui, mas eu estou buscando por uma compra e aguardando algum sinal no gráfico, 10 horas e 4 minutos agora, e se houver alguma coisa, nos indique a possibilidade de alguma operação de fazer 50 cents na conta, que já dá 1%. Se for repetido todos os dias, vai me dar 10% ao mês, o que nenhum banco jamais vai me pagar. Então é isso. Vamos ficar no aguardo e ver se o mercado nos dará condições de fazer alguma coisa. Só complementando, o BTC está na região do 75 mil, também tentando consolidar os ganhos aí, né, do 66 que estava, 67 uns dias atrás, tentando se consolidar aí no 75. E ele, nesse momento, praticamente nos deu um sinalzinho de entrada, está formando um sinalzinho de entrada, mas muito próximo à linha de rompimento aqui dos topos anteriores. Eu não vou, eu não vou fazer essa operação, mesmo vindo um candle, aparentemente um candle de força aqui. Não é um maruboso perfeito, né? Por enquanto ele nem concluiu, mas o maruboso é aquele candle de força que tem a capacidade de fazer um engolfo ou que tem realmente pouco pavio, sólido, cheio, robusto, mas eu não vou, por hora, eu não vou seguir esse sinalzinho aqui. Mais uma observação enquanto a gente aguarda. O euro ele vem trabalhando basicamente dentro de um canal entre esse suporte aqui do 1,17,600 e e essa resistência no 1,18,300, nessas regiões, né? Ele vem trabalhando dentro desse canal, não está fazendo um canal perfeito. Entretanto, uma aproximação desse suporte aqui já seria uma oportunidade boa de compra, ou eventualmente na aproximação, numa nova aproximação dessa resistência aqui, uma oportunidadezinha de venda. Mas por enquanto, nada que nos indique a possibilidade de entrar numa operação segura, pelo menos nesse momento. O que a gente está vendo aqui são vários cruzamentos de média aqui. O interessante no nosso MACD, eu sei que o M5 é um time frame muito pequeno para esse tipo de análise, mas uma clara divergência, né? Tanto as duas linhas, o MACD e o sinal, estão subindo, enquanto o mercado permanece lateralizado. O que isso significa? Isso pode antecipar um movimento de alta aqui. Tá? Mas, pelo menos 10h17 agora, até às 10h30 e pouco, provavelmente eu vou me abster de qualquer tentativa de operação
esperar as bolsas abrirem. Ali talvez apareça uma oportunidade. Se não aparecer, eh, a gente encerra sem que o mercado nos tenha oferecido uma boa oportunidade. Já no BTC, aquela oportunidade que eu identifiquei realmente está se concretizando aqui. Aqui a gente já teria nossos 2, 3% se tivesse entrado e eu já pularia fora. Olha que interessante. Mas resolvi não arriscar, até porque para essa conta, mesmo um microlote do BTC aqui, é um risco razoável já, principalmente nesse início. Se tivesse pelo menos uns 100, 150 doletas aí, a gente poderia tentar brutalizar, mas vamos nos abstendo por hora. Mais um pequeno aviso aos desavisados em relação ao euro-dólar. Toda hora cheia, com a aproximação dos 20 minutos, por exemplo, agora 10h20, com a aproximação da hora cheia mais 20 minutos, é normal um pump para quem quer fazer scalp, hit and run, bate e corre no bom sentido, hit and run, lógico. A gente sempre tem uma oportunidade. E hoje, especificamente, agora às 10h20, não tivemos reação nenhuma aqui. Portanto, o mercado está excepcionalmente calmo nesse momento. Mais uma pequena observação. A gente está vendo um estreitamento aqui na amplitude dos movimentos. Tá? Esse estreitamento, esse afunilamento, normalmente a gente pode esperar um movimento em breve um pouco mais forte para um dos lados aí, principalmente porque o mercado parece estar aguardando a abertura das bolsas para tomar uma nova decisão em relação à direção para onde vai aí. 10h27. Vamos aguardar. Se a gente observar o DX no M15, ele está no topo de um canalzinho formado aí depois da queda pelo dia de ontem e hoje. Ou seja, se o mercado continuar nesse marasmo e ele continuar a construção desse canal, é possível que a gente veja uma queda no DX, consequentemente, um rompimento para cima aqui no euro-dólar. Contrário às expectativas do Trump, que nesse momento, ou há tempos, vem tentando enfraquecer o dólar perante os outros pares para aquecer a economia americana e, de certa forma, está conseguindo, né? Saímos do ano passado, beiramos a paridade, estamos em 1,18, a região do 1,18, e eu acredito que ainda vá muito mais. Com o Trump na administração, resolvendo o conflito no Oriente Médio, ou amenizando o conflito, existe uma possibilidade grande aí da gente ver o euro acima do 1,20, 1,25. Nesse momento, o BTC fazendo um pequeno pullback desse movimento que ele fez de alta, bem na região do rompimento, como era de se esperar. Mas não me apetece nesse momento, porque realmente para essa conta ele ainda pontua muito,
Mas aqui que dá uma vontade de aproveitar o pullbackzinho e fazer uma entrada na compra, dá. Mas é um risco desnecessário nesse momento para a gente correr. 10h31 agora, com a abertura das bolsas. É, o euro não respondeu bem. Então, e o, B- e o pullback do BTC, um pullback exagerado. Não para o BTC, né? O BTC faz loucuras, mas tecnicamente ele reforçaria, se fosse um par mais estável, uma perda de força bem relevante nesse movimento aqui, porque toda a compra foi vendida nessa área aqui, dos 74.990, lógico, né? Beirando os 75 ali. Suporte psicológico forte, uma resistência psicológica forte, se aproximando dessa área sempre ele vai fazer um pullback. Mas ele segurando, pelo menos dentro da região de subida aqui, a tendência é essa venda ser todinha recomprada rapidamente. Vamos aguardar. O mercado não está maduro. Precisamos aguardar. Bom, 10h44, o euro se dirigindo realmente ao fundo diário aqui, perto desse suporte, fundo do preço de ontem e fundo do preço que foi feito hoje também. Talvez ele tenha um repique aí, vamos ver. Estou de olho no BTC também, ver se vai aparecer alguma correção desse movimento aqui, que acabou vendendo todas as compras que houveram agora há pouco. Portanto, aqui era realmente um scalp rápido. Senão a gente devolveria tudo e se permanecesse na operação ia desembolsar um dinheirinho para o mercado aí. Vamos ver o euro nessa região aqui, do 1,17,7. Se ele se aproximasse mais do 1,17,5, que também é um suporte psicológico, talvez a gente tivesse nosso scalpzinho aqui. Estou de olho nesse BTC e vamos aguardar. 10h51, BTC devolvendo tudo e mais um pouco. Se alguém tentou escalpar, tentou encontrar um fundo aqui, se estrepou. Caindo lindamente. Olha que movimento lindo. Isso é bonito demais. Movimento forte, correção forte. Só que rápida, bem limitada. Oh, olha que bonito. Bonito de ver. Isso aqui dá um apetite, mas a gente não vai fazer caquinha na conta logo de primeira, né? O bonito do BTC é isso. Quando aparece um momentum, se você tiver posicionado errado, simplesmente só suma. Feche sua operação, não importa o quanto custe. Ou abra um hedge, né? Mas eu não gosto de. Já usei muito hedge, eu evito hedge, para mim é a última opção. Não gosto. Acho ilusão, hedge.
Euro também vindo para baixo, né? Lembrando que a gente preconizou um movimento forte, vou retraçar novamente o que a gente estava de olho aqui, após o cruzamento aqui, realmente, como esperado, veio, só que não veio na direção que a gente estava aguardando. Mas à medida que ele se aproxima desse suporte aqui, começa a nos abrir melhores possibilidades para um scalp rápido e limitado, bem limitadinho. Olha o BTC, que lindo. Isso é muito bonito. No M1, a gente já vê uma certa perda de momento. Não, não, vemos continuidade do momento. Esperar acalmar esse BTC aqui. É. O euro, o euro passando aí pela recompra desse candle aqui, mas sem momentum por enquanto, sem grande volatilidade. O BTC aparentemente deu fundo aqui, deu exaustão, não sabemos. Portanto, por enquanto, sem ação nenhuma, só em stand-by. Só observando no, no BTC, tivemos aqui nosso primeiro sinal de exaustão. No histograma, né? Ele começou talvez tenha começado a retração do movimento no histograma. Vamos observar. Mesma coisa para o euro. Um cruzamento aqui do MACD pode ser algo a ser observado. Eu não diria, principalmente porque estamos numa região, lembrando que aqui é o ponto médio da região, né? Estamos abaixo da região de. Estamos na região de venda, né? Não na de compra, embora isso daqui não seja a regra. Isso daqui não é um reforço de sinal, mas não é o sinal em si que a gente vai seguir. 11h13, por enquanto, nada a ser feito. Enquanto o mercado não nos autoriza a clicar em compra, em venda, em nada. Uma pequena observação, embora a conta alavancada, a gente se disponha a correr muito mais risco, até porque não é significativo o valor, em valor absoluto, mas eu sempre penso em valores relativos. Por exemplo, se eu tenho $50.000, é lógico que esses $50 eu vou operar de uma forma, e se fosse 50 mil, eu iria operar de outra forma. De qualquer maneira, eu olho esses $50 com o mesmo carinho, com o mesmo amor e o mesmo cuidado, e defendo e vou defender esses $50 ferozmente, né, como diria o ogro, como se fossem 50 mil. Logicamente, né, correremos riscos que não se corre numa conta de 50 mil, mas a minha visão, eu não quero perder
Eu não quero perder os US$ 50. Errar uma outra operação legal, tomar uns stop aí de uma conta baixinha assim, 2, 3%, o que numa conta alta seria loucura, absurdo. Nessa conta eu estou disposto a operar um pouquinho, até porque não dá para operar com risco muito baixo, a não ser que eu pegasse uma conta cente, mas não, né? Mas não, né? Até porque corretora que oferece conta cente, na boa, hein? Na boa. Então, se por enquanto o negócio é aguardar, vamos aguardar. Vou ver o euro voltando para a região de jogo aqui. Talvez hoje a gente saia sem operações, o que faz parte do jogo. Lembrando que para dar continuidade nesse projeto aqui, eu vou estar abrindo mão de um tempo que normalmente eu estaria operando, né? As contas que eu opero normalmente, pelo projeto mesmo. Então, pelo menos uma sessão por semana eu pretendo fazer, uma ou duas nessa conta, abrindo mão de operar do meu operacional diário mesmo. E sempre tendo em foco que, além do objetivo de alavancar essa conta e tentar mostrar que é possível, nem que não seja logo de cara nessa conta e seja numa segunda ou terceira, não me importa, porque uma conta que for para frente paga todas as outras que ficaram para trás, mas existe um objetivo maior, que é compartilhar as reflexões, o que se passa na minha cabeça durante o momento que eu estou aqui de frente para o gráfico, que eu acho que é mais importante do que conseguir logo de cara alavancar essa conta ou não. Então, para vocês terem ideia, para eu estou dedicando esse tempo aqui, horas que a gente vai ficar aqui, ou, né, que já está e vai continuar até o fim da sessão, tentando buscar aí 30 centavos, 40, 50 cents de dólar. O que de cara, qualquer um que chega aqui, clica, deu sorte, ganha, deu azar, perde. Mas não é esse o intuito. Nesse ponto, eu faço valer aquilo que eu digo. Imagina que isso daqui são US$ 50.000. E, portanto, perder US$ 1 aqui numa operação não é nada, mas numa conta de verdade significaria perder US$ 1.000, o que para a grande maioria das pessoas já é um valor significativo. Então, é essa a mentalidade. Eu piloto esse negócio aqui como se estivesse pilotando algo grande. Portanto, e a intenção justamente é essa, é transparecer algo que é tácito. É, muitas vezes não ocorre, né, que um trader está passando por um processo assim, mas é exatamente assim que acontece. Euro, finalizando o ciclo de baixa aqui no histograma, né, entrou a expansão com a queda, a retração, ensaiando um cruzamento, um sinal muito vagabundo querendo se formar aqui. Não sei se isso é operável. O BTC ensaiando um fundo aqui para se operar mais no price action e talvez relevar os sinais clássicos aqui. Por enquanto, nada de significativo. O euro fechou o candle com o cruzamento.
mas não está demonstrando potência nenhuma. Talvez até feche o próximo candle sem concretizar o cruzamento. Não é um sinal que me agrada. Bom, eu vou encerrar o vídeo, porque eu não estou vendo perspectiva, a não ser de um price action em cima desse BTC, mas US$ 50 para fazer isso, eu não, realmente não estou com disposição de iniciar o nosso trabalho nessa conta com prejuízo. Então, eu não vou operar. Espero que tenha tido proveito. Vamos ver se num próximo dia, numa próxima sessão, eu não sei quando pode ser hoje à noite, pode ser amanhã de madrugada, eu não sei quando é que vai ser, mas talvez o mercado nos dê condições de, com um risco menor do que esse que a gente está vendo hoje aqui, de fazer alguma coisa. Eu acho interessante, né? Sair sem operar. E assim funciona. Na maioria dos dias, essa é a minha rotina. E quando realmente eu tenho uma razão para operar, eu opero. Espero que tenha ficado claro por que não saiu a operação. E na próxima oportunidade, a gente vê se sai alguma coisa aí. É isso. E valeu.